Olá, querido, a paz do Senhor. Meu nome é Roberto Júnior. Congrego ali na Igreja Ministério Restauração e Vida de Marília. E venho aqui compartilhar com os irmãos alguns minutos da palavra de Deus. A palavra que liberta, a palavra que transforma. Gostaria de trazer uma mensagem ao teu coração nesta hora, para que eu e você passássemos alguns minutos meditando naquilo que o Senhor quer para mim e para a tua vida. Hoje eu quero falar sobre o fogo de Deus. A presença de Deus simbolizada pelo fogo. O fogo de Deus, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 12, no verso 29, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Abra sua Bíblia ali em Hebreus, no capítulo 12, verso 29, aonde ali o autor do livro de Hebreus diz que Deus é um fogo consumidor. O fogo de Deus, querido, quando a Bíblia menciona a respeito do fogo, o fogo representa a presença de Deus, o símbolo do Espírito Santo. A Bíblia diz ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso 3, ali na descida do Espírito Santo, naquele dia de Pentecostes, que houve línguas de fogo. Êxodo ali no Antigo Testamento, no capítulo 3, verso 2, quando Deus falou com Moisés ali na sarça, na chama de fogo, eu digo que era Deus ali falando com Moisés, que quando aparece a palavra ali, o anjo do Senhor, ali nós temos uma teofania. Ali era o próprio Deus falando com Moisés em uma chama de fogo. Então várias vezes na Bíblia, amigos, a gente vamos ver, irmãos, a palavra fogo, que representa o Espírito Santo de Deus, representa a presença de Deus. É um dos símbolos de Deus, é o fogo, o vento, a água. Era assim que era representado o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o fogo de Deus, porque existem situações na minha e na tua vida que precisamos invocar o fogo de Deus. Precisamos clamar pelo fogo de Deus. Porque, meu querido, o fogo, né, falando aqui no natural, o fogo tem várias funções. E assim não é diferente espiritualmente falando. O fogo do Espírito Santo tem várias funções na minha e na tua vida. Precisamos invocar o fogo de Deus. Esse fogo de Deus, ele queima, ele consome, o fogo limpa, o fogo amolece, o fogo endurece, o fogo esquenta, o fogo ilumina. Em 1 Coríntios, se eu não estiver enganado, ali no capítulo 3, no verso 13, não me recordo direito, mas em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 13, diz que o fogo consumia ali tudo aquilo que era impuro, a madeira, o feno. Então o fogo de Deus serve também para nos limpar, serve para consumir aquilo que está em desacordo com Deus. No Salmo ali 78, no verso 14, diz que o fogo iluminava o caminho para o povo de Israel. Então muitas das vezes precisamos invocar o fogo de Deus na minha e na tua vida, porque esse fogo de Deus representa a presença de Deus, o encher do Espírito. É isso que a Bíblia nos ensina quando retrata o fogo, presença de Deus, cheio do Espírito. Eu quero compartilhar com vocês a palavra que está ali no livro de 1 Reis, no capítulo 18. No livro de 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. No verso 20. Onde diz assim: então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel,
e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se é Baal, segue-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Então Elias disse ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Desse nós, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém não lhe coloque fogo. Eu vou preparar o outro bezerro, e também vou colocar a lenha, mas não vou lhe meter o fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de que ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Então, irmão, havia ali uma situação em que o povo estava em dúvida como caminhar. O povo estava em dúvida em quem acreditar, né? E o profeta Elias ali, diante dessa situação, acho que no sentido que ele já se encontrava muito desanimado com aquele povo de viver a situação, e ele queria dar um basta. E propôs para aquele povo e disse assim: até quando ficará cocheando em dois pensamentos? Se Deus é Deus, segue a Deus. Se vocês acreditam em Baal, segue Baal. Não fique em cima do muro, em outras palavras. E Elias ali propôs um desafio de pegar 2 bezerros ali, colocar sobre o altar, e os profetas de Baal, que eram 450, diz a palavra, iam orar a Baal. E Elias ia invocar o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus ao qual eu e você servimos. E o Deus que respondesse ali com fogo, queimando o sacrifício, consumindo aqueles bezerros que seriam ser oferecidos, aqueles touros que seriam oferecidos como sacrifício, então esse seria o Deus verdadeiro. E Elias propôs isso aos profetas de Baal. É isso que diz ali a partir do verso 20 até o versículo 24. Essa era a história. O povo estava diante de uma dúvida, estava em cima do muro a quem seguir. E Elias propôs isso, um desafio. E aquele que respondesse com fogo, então esse seria o Deus. Esse seria o verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que o povo achou bom, o povo gostou. O povo ali presente gostou desse desafio colocado por Elias. E a Bíblia segue falando assim no verso 25. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus. Mas não coloca fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia. E eles oravam assim: ah, Baal, responda-nos, porém não havia voz nenhuma para responder. E aquele povo saltava sobre o altar que tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles. A Bíblia diz, irmão, que então aquele povo, os profetas de Baal, pegou um dos bezerros, colocou perante o altar e invocou Deus de Baal. E diz que eles oraram de manhã até o meio-dia, e nada acontecia. Eles oravam a Baal de manhã até o meio-dia, e resposta nenhuma tinha para aquele povo. Baal não respondia.